Uma palavra simples cumprimenta você, a senhora, o senhor, com bom dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo o olhar libidinoso. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, capítulo 3, vou ler versículo 9 e 10. Dizem assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Hoje é 14 de março de 2022. Grande Deus, poderoso Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou em oração. Quero te agradecer por esse momento, te apresento essa pessoa que está me ouvindo, a família dessa pessoa, a minha família, a minha vida. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema dizendo o olhar libidinoso. E quando a gente fala sobre libido, logo entendemos que está se falando de sexualidade ou de sexo. Eu quero dizer que antes não era assim. Antes não se via dessa forma. Antes quando? Houve uma época na humanidade que o homem, a mulher, estavam nus, olhavam um para o outro e não via malícia, não se envergonhavam, não sentiam maldade, ou seja, desejo libidinoso. E isto aconteceu exatamente no primeiro estágio, ou na primeira dispensação humana, que é chamada dispensação da inocência. Mas no texto que eu li aqui, como base, no capítulo 3 do livro de Gênesis, esses dois versículos 9 e 10, já revela que aqui tudo foi mudado, tudo foi alterado. Isso aconteceu depois que o homem pecou, chamado pecado original, que é o pecado da desobediência. Desobedeceu a Deus, tudo ficou manchado. Então o homem passou agora a ver as coisas de outra forma. E quando eles perceberam que estavam nus, eles sempre estiveram assim. Mas agora, depois do pecado, chegou agora o conhecimento do mal na mente do homem e eles sentiram que deveriam se esconder. Até fizeram, né? Tentaram fazer roupas para si, para esconder os seus órgãos sexuais. Tanto o homem como a mulher. Aqui, no caso, Eva, tá? E esse assunto, gente, veio na minha mente porque há alguns dias estou refletindo sobre isso. Como tudo começou. Porque a sexualidade, ou seja, o sexo em si, o desejo sexual, que é basicamente, isso aí faz parte do ser humano, mas no sentido de uma conjunção carnal ilegal, aquela que não é no casamento, biblicamente falando, isso é pecado, quando essa união não é após o casamento. Esse desejo, né, essa vontade sobre a questão de conhecer o sexo oposto, por exemplo, e ter ali uma intimidade maior, isso sempre vem evoluindo. E eu fiquei pensando sobre isso. Há uma expressão que eu achei interessante quando estava lendo, folheando a Bíblia, para observar e ver se encontrava, né, com a orientação do Espírito Santo, alguma referência sobre esse assunto. O livro do profeta Abacuque fala o seguinte no seu capítulo 2 e versículo 15. Eu vejo aqui que a nudez virou alvo de curiosidade. Não é verdade? As roupas escondem as partes proibidas e o homem, eu digo homem no sentido geral, homem e mulher, ficam curiosos, né, para saber como que é aquela parte que está sendo coberta.
Abacuque diz assim, versículo 15 do seu capítulo 2, do livro dele, né? Diz assim: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, ai de ti que adiciona à bebida o teu furor, e o embebedas para ver a sua nudez. A malícia, né? A vontade, a curiosidade de ver a pessoa nua, despida. Aqui Abacuque fala que tem pessoas que dá de beber, embriaga a outra pessoa, a pessoa perde toda a noção, né? Todo o equilíbrio, todo o tino mental e raciocínio, e fica nua essa pessoa diante dessa pessoa que o fez ficar bêbado ou embriagado. Interessante esse texto aqui. Obrigado, Espírito Santo, por essa revelação. O fruto proibido, vou chamar aqui entre aspas, ou seja, o desejo sexual. Veja o que o apóstolo Paulo chama. Ele chama isso de concupiscência da carne. Concupiscência é desejo carnal mesmo, sexual. Gálatas, ele escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, ele diz assim, digo, porém, andai em espírito, falando para nós cristãos, e não cumprireis a concupiscência, ou seja, o desejo sexual da carne. Isso é muito sério. O apóstolo Tiago, ele faz aqui uma analogia sobre essa conjunção carnal de uma forma ilegal, ou seja, o sexo fora do casamento. Ele diz aqui o seguinte, na carta dele, no capítulo de número 1, versículo, vou ler 14 e o 15, diz assim, a epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Mas cada um é tentado, isso aqui é uma analogia que ele faz sobre esse momento, né, de envolvimento, né, dessa situação libidinosa, dessa situação sexual. Veja o resultado. Mas cada um é tentado, estou falando do resultado quando isto é de uma forma ilícita. Diz aqui, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. De novo a palavra concupiscência, desejo sexual. Versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebida, ou seja, o sexo realizado, dá à luz, aí ao filho que vem aí, à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Essa analogia que Tiago faz sobre esse envolvimento, quando não é na direção de Deus, quando é de uma forma ilícita, gera morte, e a morte aqui é a morte espiritual. Eu quero concluir deixando aqui um conselho do apóstolo Paulo sobre isso. Capítulo de número 6 da carta dele aos Romanos, versículo 19, diz assim: falo como homem pela fraqueza da vossa carne, ó carne terrível, ou carne inclinada para desejos libidinosos, né? Essa nossa, são palavras minhas agora. Segue o texto. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servir a imundícia, você entende aqui, né? E a maldade para maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para santificação. A gente sabe que nosso corpo é formado por diversos membros. E aqui no sentido que eu estou falando hoje, né, da libido, Paulo fala, houve uma época que nós servimos com esses membros para a imundícia. Mas agora ele diz que a gente deve servir a Deus com esses membros, mas com justiça para a santificação. Que Deus nos ajude, que possamos compreender e evitar o olhar libidinoso. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.